e a gente segue falando sobre direito do trabalho. Roda a vinheta. Já está aqui comigo meu próximo convidado, meu querido amigo, o Dr. José Otávio Crespo. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Como é que está? Tudo bem? Tudo tranquilo, cheio de perguntas aqui para o Dr. José Otávio Crespo aqui. Dúvidas, né? Você pode mandar suas dúvidas para a gente aqui em relação aí ao direito do trabalho. Dr. José Otávio, vou começar com uma pergunta do Jairo aqui de Porto Alegre, que diz o seguinte: trabalho como vendedor e vou de moto para a empresa. Quem acompanha aqui o Dr. José Otávio Crespo, a gente já falou sobre isso. Tenho direito a receber combustível e periculosidade? Não, não tem. Por que ele não tem? Porque, na verdade, ele não está trabalhando com a moto, né? Ele está usando a moto por uma preferência dele, por um conforto dele, né? Então, a empresa, o empregador, não tem obrigação nem de pagar a periculosidade e nem o vale combustível, o auxílio para ele ir de moto, né? Por quê? A empresa tem a obrigação de pagar o vale transporte, que é o transporte público ao trabalhador, né? E outra, ele não está usando para trabalhar, ele está usando para se deslocar de casa para o trabalho. Então, neste caso... É diferente de usar para o trabalho. Completamente diferente. Se ele fosse um vendedor, por exemplo, usasse a moto no dia a dia, no trabalho, para se deslocar em outros locais, aí sim teria direito à periculosidade. Sim. Mas, neste caso, ele não tem direito nem à periculosidade, nem ao vale combustível, porque não é o que a lei traz, exatamente. Perfeito. Próxima pergunta é do Anderson de Viamão, que pergunta o seguinte: trabalho como auxiliar de eletricista, mas na minha carteira de trabalho consta a função de auxiliar de produção. Isso acontece muito, né? Não deveria receber periculosidade em razão de trabalhar exposto ao choque elétrico? Meu empregador diz que não tenho direito à periculosidade, pois na carteira não consta a função de auxiliar de eletricista. Vamos lá, são duas coisas, né? Primeiro, ele diz que trabalha exposto à eletricidade, ao choque. Então, em tese, ele teria direito à periculosidade, né? O fato de estar previsto no contrato de trabalho ou na carteira de trabalho, no direito do trabalho a gente tem o princípio da primazia da realidade. Ou seja, a realidade vai se sobrepor àquilo que está escrito na carteira ou aquele contrato de trabalho. Então, se efetivamente ele fica exposto à eletricidade, independente do nome que é dado, a função que ele recebe ou que está anotado na carteira de trabalho, ele vai ter direito sim à periculosidade. Perfeito, porque às vezes, né, o pessoal ali coloca um outro nome e não é aquela função e acha que isso mas não vai ter relevância, né? Se ele provar que ele trabalha, dependendo do nome da função, trabalha exposto à eletricidade, que é o que interessa, que ele poderia ter na carteira lá, auxiliar de eletricidade, se não trabalhar com eletricidade. Da mesma forma, ele não teria direito à periculosidade. Perfeito. O que dá direito à periculosidade é a exposição diária à eletricidade, ao risco de choque, não o que está escrito na carteira de trabalho. Perfeito. Nossa próxima pergunta, vamos colocar aqui no nosso telão aqui a próxima pergunta, da Luciana Santos aqui de Porto Alegre. Estou em contrato de experiência de 90 dias, né? Ela foi eleita como membro da CIPA. Ela pergunta se tem direito à estabilidade. Bom, primeiramente, nem todos sabem o que é a CIPA, pois né? Pois é, vamos lá. É a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Todas as empresas com mais de 20 funcionários e outros demais requisitos têm que ter essa comissão, que ela é feita de empregados eleitos e de empregados indicados pelo empregador, né? Esses empregados eleitos, eles vão ter estabilidade, desde a data da inscrição da chapa até 2 anos, até 1 ano após o mandato. Ou seja, a estabilidade vai ser de 1 ano do mandato e mais 1 ano após o término do mandato, né? Mas contrato de experiência não vai dar direito a ele ter essa estabilidade. Por quê? A estabilidade da CIPA, ela protege contra a dispensa arbitrária, né? Agora, se o contrato for extinto por decorrência do prazo e o contrato de experiência ele é extinto, 90 dias não havendo prorrogação, ele é extinto, então aí este empregado não vai ter a estabilidade do cipeiro que se fala, né? Por quê? Porque o contrato dele não foi extinto de forma abusiva, mas foi extinto por decorrência do prazo que estava previsto. Perfeito, perfeito. Vamos adiante, porque uma outra questão também que gera muita dúvida, doutor José Otávio Crespo. O Júlio de Porto Alegre diz o seguinte: fui despedido e no prazo de 10 dias a empresa depositou a minha rescisão, mas já se passaram 20 dias e não deu baixa na minha carteira de trabalho, nem me entregou as guias para encaminhar o seguro-desemprego. Ele pergunta o que ele pode fazer. Ou ele deve procurar um advogado, porque ele vai ter direito
a multa do 477, né, que é a multa equivalente a uma remuneração do empregado. Porque assim, o que a lei diz? Quando o empregado é despedido, ou seja, quando ele é despedido, a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias e fazer a comunicação aos órgãos dessa despedida para que ele possa receber o quê? O seguro-desemprego e as guias do seguro-desemprego para poder encaminhar o seguro-desemprego. Não basta tão somente a empresa pagar nos 10 dias. Né? A empresa tem que pagar nos 10 dias, dar baixa na carteira de trabalho dele, para que ele possa fazer o saque do FGTS. Porque vão pedir a carteira de trabalho, né? E encaminhar as guias para que ele possa sacar o seguro-desemprego. Neste caso, ele recebeu nos 10 dias, mas não recebeu, não houve o cumprimento das obrigações da empresa, das demais obrigações. Então, neste caso, ele deve buscar um advogado, porque ele vai ter direito ao quê? A multa de um 477, que é equivalente a uma remuneração dele, e em juízo, no processo judicial, mesmo que a empresa não tenha cumprido sua obrigação, ele pode obter uma decisão judicial que dê um alvará para que ele encaminhe o pedido de seguro-desemprego e fazer o saque do FGTS. Para ter condições de... Porque já passou 20 dias, né? Então, ele deve fazer isso. Procura um advogado, vai entrar com o processo, cobrando a multa e pedindo um alvará para encaminhamento de seguro-desemprego e saque do FGTS. Maravilha. Vamos adiante, doutor José Otávio, porque a próxima pergunta é da Isabela, aqui de Porto Alegre, e também uma situação delicada. Ela diz o seguinte: doutor José Otávio, sou gestante e fui despedida. Alegou meu gerente que não tenho direito à estabilidade, uma vez que a empresa encerrou as atividades. Isso é verdade? Não, não é verdade. Até parece ser contraditório agora que eu falei da... Pois é. Parece ser, mas aí a gente tem que explicar, né? Parece ser contraditório da questão do cipeiro, né? Sim. Do cipeiro com a gestante. São estabilidades, mas são estabilidades diferentes. A estabilidade para a gestante é uma estabilidade muito mais robusta, né? Que visa proteger não só a mãe, como a criança que ela traz no ventre. Gerando. Então, mesmo que a empresa, nesse caso, seja extinta, ela vai ter a estabilidade. Mesmo que a empresa encerrou as atividades, não vai mudar a questão da estabilidade dela. Ela vai manter a estabilidade. Aí tem as decisões para receber essa empresa. Não, o que acontece? A empresa descumpriu a estabilidade. Ela vai entrar na justiça e vai buscar o período de estabilidade dela, o dinheiro, a remuneração. Perfeito, a remuneração equivalente. Desde o dia que ela foi despedida até a criança dela ter 5 meses. Então, ela vai ter todo esse período para receber em forma de dinheiro. Mesmo que a empresa tenha uma enchente... Não interessa por quê, porque, na verdade, ela tem uma estabilidade. Né? E essa estabilidade está na lei, é em prol da criança e da mãe. Então, ela não pode ser rompida por um fato alheio. Aí isso está uma previsão, né? Então, não tem como. Ela tem direito à estabilidade. Se a empresa despediu, ela pode, como não há mais possibilidade de reintegração, pedir todo o período de estabilidade dela de forma remuneratória. Perfeito, acho justo também. A próxima pergunta vem de Santa Maria, é isso? Vamos aqui colocar no telão aqui. Qual é o valor da multa do artigo 477 da CLT? A Cláudia Amaral de Santa Maria. O que é isso, doutor Zé? É que assim, a 477 é o que fala, que o empregador, quando ele despede, ele tem 10 dias para fazer o pagamento das verbas rescisórias e depois, com a reforma trabalhista, comunicar os órgãos responsáveis da baixa do contrato de trabalho e fornecer a guia para encaminhamento do seguro-desemprego. Né? Ele tem essa obrigação até 10 dias depois da despedida, certo? Se ele não faz isso, o empregador é condenado, ou seja, claro, o empregado, através de um processo judicial, vai ter que buscar essa multa. O que é essa multa? Até um tempo atrás nós tínhamos uma discussão. Qual era a base da multa? Era só o salário básico ou era toda a remuneração que o empregado recebe? Né? Agora nós tivemos um precedente vinculativo TST, no mês passado, que estabeleceu que a multa do artigo 477 não é só o salário básico. É todas as verbas remuneratórias que ele recebe. Vamos supor, uma trabalhadora que recebe o salário mais periculosidade. O artigo 477, a multa será, sobretudo, somado o salário e mais a periculosidade. Então, sobre tudo que ele recebe, vai ser o valor da multa do 477. Tudo que ele recebe de caráter remuneratório. Esse é o artigo 477. Esse é o artigo 477 da CLT. Tá bom, então. Vamos adiante, porque a gente tem também uma pergunta agora da Alessandra de Tramandaí, já está aqui no nosso... Não, Jovita Almeida, de Passo Fundo. A gestante em contrato temporário tem ou não direito à estabilidade? Aquilo que nós tínhamos falado antes ali. Essa pergunta ela é complexa. Ai. Eu vou ter que fazer toda uma explicação aqui. O que acontece? O que é o contrato temporário? Pois é. Não é o contrato de experiência. Nós temos que diferenciar. Eu confundi com de experiência. O contrato de experiência é aquele contrato que é contratado para ver se tu vai gostar de ti ou não trabalhando. Sim, no início, bem no início. Se presume
que é contratado para 90 dias, mas se não houver nenhum, se o empregado continuar lá, ele vai se tornar um contrato por prazo indeterminado. Perfeito. Certo? Nisso, a gestante tem estabilidade, não há discussão. Tá. No contrato de experiência, há estabilidade da gestante. Tá. Tá? Agora nós temos o contrato temporário. O que é o contrato temporário? É aquele que eu sempre falo do final de ano. Sim, tá que os certo. lojistas contratam. Pela data tal. Vai ter um aumento de movimento ali, dezembro, janeiro, Natal. novembro, dezembro, janeiro, Sim. Natal, e contrata de forma temporária. Entendi. Né? Sabe o dia que vai entrar, sabe o dia que vai sair. O que acontece? Até o ano passado, nós tínhamos um entendimento consolidado do Tribunal Superior do Trabalho, que é a instância máxima em direito do trabalho no Brasil, que diz o seguinte: em contratos temporários não há estabilidade da gestante. Não se discutia. O que aconteceu? No ano passado, final do ano passado também, o Supremo Tribunal Federal disse o seguinte, estabeleceu a seguinte tese: independente da relação, a mulher gestante sempre terá estabilidade. Então, o que acontece? Se presumiu, diz, olha, modificou tudo, agora a gestante em contrato temporário também vai ter estabilidade. Né? Inclusive, o próprio Tribunal Superior do Trabalho estava no incidente dentro, lá interno, para rever a súmula que existia. Opa! Né? Para modificar essa súmula. Perfeito. Que teria ficado vencida, né? Ou ultrapassada em decorrência da decisão do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? Nem no Supremo Tribunal Federal tem unanimidade. E agora, esse ano, nós tivemos uma decisão do ministro Cássio Nunes Marques, que disse o seguinte: a decisão do ministro Gilmar Mendes, ela só serviu para cargos públicos, cargos administrativos. Em contrato temporário não existe estabilidade para a mulher gestante. Então, hoje nós estamos nessa celeuma, né? Entendi. Não tem o entendimento. O que eu sempre recomendo? Sim. Entre na justiça para buscar a sua estabilidade. Isso eu posso recomendar. Perfeito. Porque não há um entendimento, sim, né? Sim. Nós temos o Tribunal Superior do Trabalho dizia que não tinha, mas em função da decisão do Supremo Tribunal Federal estava revendo o seu posicionamento. Sim. Veio uma decisão do Supremo dizendo, olha, todo tipo de relação a mulher gestante tem estabilidade. E veio outra decisão de outro ministro do Supremo Tribunal Federal que disse que não, é só que a tese firmada pelo ministro Gilmar Mendes seria só para cargos administrativos ou cargos públicos. Entendi. Não abrangeria o contrato temporário. Então, hoje não tem como te dizer se tem ou se não tem. A orientação... O tempo vai dizer o que vai acontecer. A orientação é buscar um processo, então... Nós vamos ter que aguardar o Supremo Tribunal Federal decidir, que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo tudo sobre o direito do trabalho, inclusive destruindo o direito do trabalho. Pois assim, né? Os colegas têm falado exatamente. Isso, né? Então, nós vamos ter que esperar para ver efetivamente o que o Supremo Tribunal Federal vai dizer sobre essa questão. Porque isso causa literalmente insegurança jurídica, Total. Né? Nós tínhamos, vale? Nós tínhamos uma consigna... É ou não é? Nós tínhamos assim, já definido, não tinha gestante em contrato temporário, não tinha estabilidade. Beleza. Aí veio uma decisão do Supremo que surpreendeu a todos, dizendo tem qualquer tipo de relação. Aí veio outra decisão que disse, não é só tem. no poder público. Então, a gente não... Efetivamente, por empresário, é muito ruim, né? Porque ele nunca sabe... Os colegas têm falado... O que vai ser feito, né? Vem aqui no programa... Cada dia nós somos surpreendidos com decisões que, com a devida vênia, são absurdas, né? Pois é. Vamos adiante, então, porque agora a gente tem também a questão de novo, a questão do uso da motocicleta, né? Periculosidade para a moto. Por que alguns trabalhadores ganham e outros perdem na justiça, mesmo trabalhando usando a moto? O STF, de novo, suspendeu a periculosidade para o uso de moto? Perguntando o Eduardo aqui de Porto Alegre. Hoje são as perguntas só para me derrubar. Mas vamos lá, vamos explicar lá, né? Assim, ó. Que tem que falar. O que acontece? Tem um erro grave, que eu sempre falo, que quem faz... Quando eu posto lá nas redes sociais do escritório, olha, quem usa moto no trabalho tem periculosidade. Aí vão lá os técnicos de segurança do trabalho, técnico de trabalho, dizem, não, isso aí está suspenso, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a portaria. Aí eu tenho que explicar que não. O que acontece? Não houve suspensão de portaria nenhuma, né? O que nós temos? Primeiro, o entendimento que a periculosidade do motociclista, do trabalhador que trabalha usando a moto, ela está prevista lá no artigo 193, parágrafo 4º da CLT. O entendimento majoritário é que este artigo ele é autoaplicável, ou seja, ele não depende de uma regulamentação para ter validade. Esse é o entendimento que nós temos hoje. Né? Então, não foi suspenso, continua vigorando a periculosidade, continua em vigor no Brasil a periculosidade para quem trabalha de moto. Por que alguns perdem o processo? E realmente alguns perdem o processo. Porque uma associação, uma entidade privada, ingressou na justiça contra a portaria
do Ministério do Trabalho que regulava a periculosidade. E pode isso, doutor Crespo? Pode. Contestando ali. Tá. O que aconteceu? A União não recorreu, deixou transitar em julgado essa decisão. Né? Então, para todos aqueles associados a essa associação, esses não têm que pagar a periculosidade. Essa é a grande realidade. Os associados a uma determinada associação que entrou na justiça discutindo a validade daquela portaria, não tem que pagar a periculosidade. Por quê? Porque transitou em julgado uma decisão. Ou seja, está valendo o que foi pedido. E a União não fez o recurso, então não tem mais o que discutir. Agora, para todos aqueles que não são sócios dessa associação, tem que pagar a periculosidade para quem trabalha de moto. Então, eu sempre digo, a periculosidade para quem trabalha de moto, até hoje, porque amanhã a gente não sabe, né? Pois é. Até hoje, até agora, está vigorando. Quem trabalha com moto tem direito a receber a periculosidade, sim. Eu respeito muito o curso de Direito, viu? E quem trabalha no Brasil, principalmente, com o direito do trabalho, porque você tem que estar se atualizando todos os dias olha... E nós nem comentamos aqui sobre a pejotização, né? Sobre bom. o grande problema. Hoje nós temos um grande problema na pejotização. Não sei se tu sabe. O Supremo Tribunal Federal mandou suspender todos os processos na Justiça do Trabalho que tratam da pejotização. Né? Eu vi isso, a pessoa PJ ser contratada como seus funcionários. Todos os processos na Justiça, que são milhares, né, em função da fraude, que sempre foi considerada, quem trabalha em pejotização não é uma fraude trabalhista, o Supremo Tribunal Federal disse, não, olha, vamos suspender tudo. O ministro Gilmar Mendes mandou suspender tudo, porque o Supremo Tribunal Federal vai discutir se é fraude ou se não é fraude e se a Justiça do Trabalho é competente para discutir esse tema. Ou seja, vai esvaziar de forma absurda a Justiça do Trabalho. Meu Deus do céu, como assim se a Justiça do Trabalho é competente ou não? Vai ser como Justiça da onde? Pela tese que está se vendendo, seria a Justiça Estadual. Por quê? A gente sabe todos os interesses que existem. O que significaria isso, né? Fora que vai quebrar a Previdência, né? Vai quebrar a Previdência. Tu imagina. Não tem ninguém mais contribuindo. Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Olha, se pelo menos não quer ajudar, pelo menos não atrapalha. Exato. Então, tu imagina todos os dias todos os dias tem que acordar e ver o que está valendo. Tem que acordar de manhã e ir lá para ver o que está valendo. Sensacional. Eu respeito muito, doutor Zé Otávio. Outra questão aqui também da Sofia Divoti, falando sobre a questão das trabalhadoras grávidas, né? Ela diz o seguinte: fui despedida grávida e um colega comentou na empresa da gestação e recebi uma carta da empresa para comparecer ao trabalho em até 48 horas para ser readmitida sob pena de eu perder a estabilidade se não retornar. Não gostaria de retornar, que é o direito dela, né? O ambiente de trabalho é muito ruim. Se eu não quiser voltar, eu perco a estabilidade? Boa pergunta, hein? Ótima pergunta. O que acontece? Isso aí também era uma celeuma que existia. Nós tínhamos essa discussão. Olha, a mulher ela tem o direito de não querer ser reintegrada ou ela é obrigada, se a empresa chamá-la, olha, tu volta a trabalhar, tu vai ser readmitida, tu abre mão da estabilidade. Pois é. Existia essa grande discussão no direito, mas desde o mês passado também não existe mais. Estou adorando esse programa, é uma atualização total. Por que não existe mais? Porque nós temos um precedente vinculativo do Tribunal Superior do Trabalho que disse o seguinte: é uma opção da gestante. Quando ela é despedida grávida, e se a empresa descobre e oferece novamente um emprego para ela, é um direito dela voltar a trabalhar naquela empresa ou não querer mais voltar, preferir só a indenização dela em valores. É um direito da empregada. Então, isso que está hoje, não tem também discussão. Sim. A empregada foi despedida, a empresa descobriu, faz aquela cartinha, olha, estou te chamando, sou pena de tu abrir mão da estabilidade, não existe mais isso. É um direito da trabalhadora ou querer ser reintegrada, voltar a trabalhar, ou não querer mais e querer só o valor da estabilidade. Desde o mês passado. Desde o mês passado não tem uma discussão. Isso já existia esse entendimento. Mas não tem uma discussão. Só que desde o mês passado não tem uma discussão, por quê? Porque nós temos um precedente vinculativo do Tribunal Superior do Trabalho. Claro, não tem até o Supremo dizer alguma coisa diferente. Sensacional a importância da presença do programa do Dr. José Otávio Crespo, que hoje deu uma atualizada na matéria aqui pra gente, né? Por isso o Dr. José Otávio é importante, porque tem que vir para dar... Hoje foi uma grande atualização aí da matéria do direito do trabalho. Doutor Zé Otávio, redes sociais, Crespo Advogados? Crespo Advogados. Maravilha. Lá. Muito obrigado pela atualização, aguardamos as próximas. Sempre um prazer, Cláudio. Grande abraço. Obrigado, grande abraço. Roda a vinheta.